As aventuras de Pedro e o Lobo. Estava um lindo dia de inverno. O Pedro e os seus amigos, o pato e o gato, brincavam na neve. Um pequeno pássaro pousado num ramo de uma árvore observava-os. Pedro! Pedro! Chamou o avô. Como sempre, nunca houve. Resmungou ele e, caminhando com dificuldade, foi à procura deles. Encontrou-os passado pouco tempo. Vem, Pedro! Disse o avô. Vem comigo já para casa, já é tarde. E como o Pedro, o pato e o gato estavam já muito cansados, decidiram regressar sem refilarem. O pequeno pássaro acompanhava-os. E o Pedro, o avô, o gato e o pato chegaram a casa. O pequeno pássaro disse-lhes adeus e foi-se embora. Quando estavam na sala, disse o avô para o Pedro: Olha, esculpi isto para ti, enquanto brincavas com os teus amigos na neve. E deu ao Pedro uma espingarda maravilhosa. Disse o gato. Estás mesmo a ver que vais dormir com isto? Depois de o avô, o Pedro, o gato e o pato jantarem, ficaram sentados na sala, como de costume, todas as noites. Estás a ouvir? Disse o avô. É o lobo. Agora de inverno tem dificuldade em encontrar comida e por isso aproxima-se da aldeia. Toma cuidado e não te afastes para além da certa casa. Mas porquê? Perguntou o Pedro. O lobo só vem de noite e de noite eu não ando lá fora. Não, Respondeu o avô. ele não se aproxima só à noite. Quando o lobo está muito esfomeado, esquece de ser prudente e vai se aproximando das nossas casas. Estás a ouvir? Está muito próximo. Ele deve estar com muita fome. Quando o Pedro nessa noite foi para a cama, continuou a ouvir os uivos do lobo. Decidiu então na manhã seguinte apanhar o lobo para que o avô não tivesse mais medo. Na manhã seguinte o Pedro levantou-se muito cedo. O pato anda. Chamou o Pedro. Por que vais com a tua espingarda? Perguntou o pato. Por querer apanhar o lobo. Respondeu o Pedro. Vais comigo?
então eu vou espingar, deixa, não há perigo. disse o pato. Tu andas de um modo tão cômico. Disse o pequeno pássaro ao pato. E tu és um pássaro esquisito que nem sabes voar. E tu não sabes andar. E tu não sabes voar. E tu não sabes andar. E tu não sabes voar. Não sabes andar. Voar. Não sabes andar. Parem de brigar vocês os dois. Não temos tempo a perder. Eu e o pato vamos apanhar o lobo. E tu, passarinho, queres ajudar-nos? Se achares que a minha ajuda vos pode ser útil, claro que vou. Piou o pequeno pássaro lisonjeado. O gato ainda não tinha tomado o pequeno almoço e de repente ficou com uma enorme vontade de comer um passarinho. O Pedro, o pato e o pequeno pássaro, entretanto, discutiam entre si como deveriam fazer para apanhar o lobo. Cuidado, passarinho. Ah, gato. Riu Pedro. Caso estejas a pensar em subir a árvore para apanhar o pássaro, deixa-te disso. Quando chegasses lá acima, ele já teria voado. E além disso, Acrescentou o Pedro. não deves comer o pássaro. Ele vai ajudar-nos a apanhar o lobo. Apanhar o lobo? Alegrou-se o gato. Vou com vocês. Apanhar lobos é giro. Em casa, o avô pensava para onde teria ido o Pedro tão cedo. Entretanto, o Pedro e os seus amigos já estavam tão longe que quase nem reconheciam o caminho de volta. Eu não disse ao Pedro que era muito perigoso afastar-se de casa. Resmungava ele irritado e foi atrás deles. Pedro! Pedro! Pedro, não te proíbe de afastares tanto de casa. Resmungava o avô quando os viu. Vem cá já! Mas eu quero ir apanhar o lobo. Começou o Pedro a contar. Apanhar o lobo? Gritou o avô horrorizado. Estás completamente doido! Já imediatamente para casa! Por causa do avô ter tanto medo do lobo, Pedro e os seus amigos foram para casa. O gato, o pato e o pequeno pássaro disseram adeus ao Pedro. Ele tinha de entrar em casa com o avô. No entanto, os seus amigos puderam ficar fora de casa. Quando o Pedro e o avô entraram na sala, o avô tirou a arma ao Pedro e guardou-a no armário. Ouve, Pedro! Disse o avô. Sei que já és grande, forte e corajoso, mas o lobo ainda é maior e mais forte do que tu. Por isso, nunca tentes apanhar o lobo. É melhor ficar em casa. Mas o avô sentou-se no seu sofá e depressa adormeceu. O lobo estava cada vez mais esfomeado. Como ele já não conseguiu suportar tanta fome, decidiu que tinha que ir à aldeia. Quando o lobo chegou à orla da floresta, viu o pato a nadar no meio do lago. Que chatice! Enquanto ele estiver dentro da água a nadar, não o consigo apanhar.
Mas o pato tinha acabado de decidir sair da água, pois estava muito fria e foi para a margem. O pato não viu o passarinho e pensava que ele estava zangado com ele. O lobo começou a correr atrás do pato. Corre, corre, patinho, corre! Mas o pato, claro que não ouvia. O Pedro estava à janela e sobressaltou-se. Cuidado, cuidado! Cuidado, Pato, ele vai comer-te. Quem é que vai comer? O Pedro saiu de casa a correr. Correu tão depressa quanto pôde, mas era muito tarde. Não pôde ajudar o pato. Foi então que o lobo feliz correu para o bosque. Quando o Pedro chegou ao lago, o gato e o pássaro estavam sentados na árvore muito tristes. Chorar não remedia nada, Disse o Pedro por fim. temos é de apanhar o lobo. Ouçam, Disse o Pedro para os outros. o lobo vai voltar a ter fome e como ele está tão esfomeado, vai cair na nossa ratoeira. Esperem aqui por mim. Quando o Pedro regressou, tinha nas mãos uma corda muito comprida. Houve contenção, passarinho. Disse o Pedro. Vais voar para junto do lobo e deixa-te ficar sempre perto da boca dele. Assim vais conseguir atraí-lo até nós. Eu vou subir à árvore e quando o lobo aqui chegar, dê-te a corda e apanho. O pequeno pássaro concordou e voou para o bosque. O Pedro, entretanto, subiu à árvore para ficar junto do gato. E não demorou muito para que o pequeno pássaro encontrasse o lobo. Entretanto, o Pedro tinha feito um laço na corda. E enquanto o passarinho continuava a irritar o lobo, o Pedro desceu a corda lentamente com o laço virado para baixo. O lobo estava cada vez mais furioso e só percebeu que tinha caído numa ratoeira quando o Pedro lhe deu um grande puxão. O lobo uivava tão alto que até se conseguia ouvir em todo o bosque. No bosque, os caçadores já andavam há alguns dias à procura do lobo, mas não tinham descoberto nenhuma pista dele. Depressa! Disseram os caçadores. Parece que o lobo está na aldeia. Temos de o ir apanhar antes que aconteça alguma desgraça. Quando os caçadores chegaram, viram um lobo que estava furioso preso a uma árvore perto do lago. Na árvore viram o Pedro, o gato e o pequeno pássaro sentados. Não tenhas medo. Gritaram eles. Vamos matar o lobo antes que ele te faça mal. Não, não. Não precisam de o matar. Eu já o apanhei. Só então os caçadores repararam que o lobo estava preso a uma árvore com uma corda. Sem acreditar no que viam, aproximaram-se. O Pedro apanhou o lobo.
O Pedro e o passarinho, orgulhosos, contaram-lhes como tinham enganado o lobo. Em casa, o avô tinha acordado com os uivos do lobo. Assustado, foi à janela, Ai, meu Deus! gritou ele e correu imediatamente para fora de casa. Entretanto, os caçadores amarraram o lobo a um pau com a cabeça para baixo. Vamos levá-lo até à aldeia Disse o caçador ao Pedro. e mostrá-lo a toda a gente. Olha, Disseram os caçadores ao avô. o Pedro apanhou o lobo. Eu também. Disse o passarinho. O avô estava espantado. Não és só forte e valente Disse o avô ao Pedro. e muito esperto. Disse o avô. Disseram também os caçadores. É o pato. Disse o Pedro muito contente. O lobo estava tão esfomeado que o comeu vivo. Todos ficaram contentes de ver o pato vivo. Vamos embora. Disseram os caçadores. Triunfantes, chegaram à aldeia. O Pedro apanhou o lobo. Disse o caçador. Enquanto os caçadores descarregavam o lobo no meio da praça, o Pedro aproveitava para contar a história ao avô. Todos vieram a correr muito contentes, porque já não iriam ter mais medo do lobo. E para festejar, fizeram uma grande festa.